Você sabe que Abraão, Isaac e Jacó, eles representam muito a vida de muitos crentes. A Bíblia inteira, se você buscar, ela fala de Cristo, mas ela também fala da igreja. Segundo Efésios capítulo 5, 32, diz que a igreja é um mistério de Deus. Cristo e a igreja é um mistério de Deus. Então você vê textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que faz alusão à igreja. Cristo, ele iniciou a igreja, mas a igreja era pré-estabelecida lá atrás, para que na época da graça pudesse ser manifesto. Israel era um tipo de igreja. Então a igreja sempre esteve no coração de Deus. O seu povo, Deus sempre desejou ter um povo exclusivo seu. Deu para entender isso? Então, quando olhamos para Isaac, para Jacó, quando olhamos para Abraão, vemos muitos aspectos da vida deles relacionados à nossa vida. E Jacó, você sabe, vocês já foram para o encontro, quem não foi vai entender isso depois, revela justamente essa obra transformadora do Espírito Santo na vida do homem e também na vida dos crentes. E esse Jacó, ele teve duas experiências extraordinárias com Deus. Primeiro, quando ele fugia lá do seu irmão, que ele recebeu a bênção do pai, quando ele tentou pegar a bênção, mas ele já tinha vendido a primogenitura. Os irmãos já sabem disso, já conhecem a história. Ele já tinha vendido a primogenitura por um prato de lentilhas, e o irmão pegou a bênção no lugar dele. Quando ele chegou lá, o pai já tinha liberado a bênção para Jacó. E a mãe, preocupada de o irmão mais velho matar o mais jovem, porque eles eram gêmeos, pegou e deu a ideia, falou: vai embora para a casa do seu tio Labão. E ele saiu correndo, foi embora, e no meio do caminho ele parou num lugar chamado Betel. E essa foi a primeira experiência dele ali, foi em Betel, lá em Gênesis capítulo 28. E você sabe que Betel, o nome Betel é casa de Deus. Bet, casa, é o Deus, casa de Deus. E você sabe que ali ele teve uma experiência, porque ele teve uma visão de uma escada que vinha do céu e tocava a terra. E Deus estava lá e falou com ele. Então, a primeira grande, extraordinária experiência de Jacó foi justamente num lugar chamado Casa de Deus. E na casa de Deus tem uma escada. E você vai lá para João, capítulo 1, versículo 51. Não vamos abrir, porque não é o nosso propósito na pregação. Mas lá em João, capítulo 1, versículo 51, Jesus também faz alusão a isso. Ele fala para os seus discípulos: a partir de agora vocês vão ver uma escada, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo. Entendeu? Então, é uma ponte entre lá, Gênesis e também João. E você percebe que a experiência que ele teve ali foi uma experiência extraordinária, mas isso não transformou a vida de Jacó. Você sabe que a igreja, ela tem uma missão, ela precisa conduzir as pessoas próximo dessa escada. E se nós desejamos mudar alguma coisa aqui na terra, precisamos tocar os céus. Então, por isso que eu sempre falo para os irmãos, aqui é a igreja, não é o prédio. Aqui está a igreja, nós juntos somos casa de Deus. E aqui nesse lugar, os céus estão abertos para nós. Então tem uma escada que sai do céu e toca na terra, entendeu? Isso é uma liberação de Deus sobre a nossa vida. Então, você vê que ele estando ali não transformou a vida dele. E muitas vezes nós estamos em Betel, na casa de Deus, e muitos de nós não são transformados. Nós estamos aqui dentro, sendo ministrados pela palavra, Deus fala conosco, impacta o nosso coração, e até falamos assim: Senhor, nunca mais vou fazer isso, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, mas não conseguimos, porque justamente tentamos fazer isso sozinho, com um toque de religiosidade, com uma promessa vazia que fazemos a Deus. Nós sabemos, você já sabe disso, que nós dependemos de Cristo em tudo.
E precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos ajuda, Ele está dentro de você, Ele habita em você, e Ele te ajuda, e você precisa pedir para Ele, para que você seja liberto e transformado. Mas há muitas pessoas que, como Jacó, que têm uma experiência poderosa na casa de Deus. E falamos que a casa de Deus não é só esse ajuntamento aqui, mas a casa de Deus também se manifesta nas células. Ali tem uma escada posta na casa do anfitrião. Por isso que é bom ser anfitrião. Eu fui anfitrião de célula pelo menos 4 ou 5 vezes. A primeira célula da igreja nasceu na minha casa, juntamente com os pastores. Por quê? Ser anfitrião tem a ver com receber a bênção de Deus, receber a presença de Deus. Porque lá em Mateus, diz que, se eu não me engano, no capítulo 18, diz que onde estiver 2, 3 reunidos, o Senhor estaria presente. Ele estava falando justamente da igreja, da organização da igreja no contexto, e falando que Ele estaria presente quando nós estivéssemos reunidos. Então, ser anfitrião é a melhor coisa que você possa querer, porque a bênção de Deus, a escada, o céu está aberto sobre a tua casa. E nós sempre falamos que a arca de Deus, a presença de Deus está na casa do anfitrião. Você recebe a arca de Deus. Obed-edom recebeu a arca de Deus. A arca, nós falamos, logicamente tem muitos tipos, podemos fazer alusão a muitas coisas em relação à arca, mas mencionamos a arca como a presença de Deus. E mencionamos que aonde a igreja está, a presença de Deus está ali. Quantos concordam comigo? Se a igreja está, por isso que há um desejo de Deus que toda a terra seja salva, para que toda a terra receba da glória e manifestação de Deus. Pensa se toda a terra servir ao Senhor, todos os seres humanos. Aonde está a igreja, há a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Amém ou não, meus irmãos? Então, por isso que é bom, se você tem dúvida de receber uma célula na tua casa, não tenha mais dúvida, porque Obed-edom recebeu a arca de Deus, a presença de Deus, e quando você recebe a igreja na tua casa, você está recebendo a arca de Deus, quer dizer, a presença de Deus na tua casa, a bênção de Deus está lá. Mas pastor, e aquela criança que é bênção, aquela criança subir no meu sofá e derramar café no meu sofá? Irmão, você pode ter certeza, eu sempre falo isso para os irmãos, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Entendeu? O maior interessado no teu bem é o Senhor. Quantos concordam comigo? Isso é bom, tá? Então você vê, voltando lá para Jacó, então Jacó não foi transformado, e muitos de nós não nos deixamos transformar, estando em Betel, na casa de Deus. Quando eu falo casa de Deus, lógico, estou me referindo à reunião dos santos, a congregação aqui presente. Por quê? Estamos juntos aqui para sermos ministrados. Então, Deus, o Espírito Santo, manifesta a sua palavra em nós, no nosso coração, ministra, ela entra pelos nossos ouvidos, desce para o nosso coração, ela nos enche da presença de Deus. Então, você recebe a palavra de Deus, e essa palavra, ela tem poder de transformar, mas o apóstolo Paulo também diz que o entendimento de muitos o quê? Está fechado, porque o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Nós precisamos orar para que o teu entendimento, ele seja aberto pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir o teu entendimento, nós vamos pregar, nós vamos ministrar, e vai acontecer o que aconteceu com Jacó lá em Betel. Ele viu a presença de Deus, Deus falou com ele, ele fez um voto com o Senhor, mas não foi transformado. E sabemos disso porque quando ele chegou na casa de Labão, ele continuou sendo o mesmo Jacó de sempre. O enganador, o falsário, né? O crente que esconde as coisas debaixo do tapete, ele continuou sendo a mesma coisa, o líder desinteressado, aquela pessoa que empurra tudo com a barriga. Então, presta atenção, ele continua a mesma coisa, nós não podemos cair nisso, precisamos orar. Senhor, abre o meu entendimento para eu compreender a Tua palavra, para eu ser transformado, para eu poder ser apaixonado pela Tua palavra, ser apaixonado pela Tua presença, ser apaixonado pela Tua igreja. Senhor, tira essa venda dos meus olhos e do meu entendimento, amém? Levanta uma das suas mãos assim, você vai orar comigo agora, fala para o Senhor, mas fala de coração, não porque eu estou falando, fale porque você necessita
de receber vida. O Senhor Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sem a palavra de Deus morremos, porque ela é vida para nós. Então levanta as suas mãos assim e diga para o Senhor, ore para Ele, fale: Senhor, revela a Tua palavra para mim, fala comigo, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, que eu possa ter meus olhos espirituais abertos, Senhor, para entender os Teus propósitos, para ser tocados, Senhor, que os meus ouvidos sejam fechados para o mundanismo, para toda a mídia que procura contrariar e dizer contra a Tua palavra, Senhor, que os meus ouvidos estejam abertos para Te ouvir, que o meu coração esteja aberto, que o meu entendimento esteja aberto, para que eu possa compreender a direção que o Senhor quer para a minha vida. Pai, eu peço isso no nome de Jesus, amém e amém. Aí ele teve uma segunda experiência, aí foi na volta dele, depois que ele teve lá toda a briga com o seu tio, e saiu de lá, na volta ele teve uma experiência, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante, diz que ele foi parar em Peniel. Peniel quer dizer, eu vi Deus, literalmente quer dizer isso. E ali em Peniel, ali revela duas guerras em Peniel. Em Peniel, ali você revela uma guerra contra você, contra o diabo, e também uma guerra contra o próprio Deus. Então, se você quer ser um vencedor, olha para mim, se você quer vencer o diabo, quer vencer a tua natureza pecaminosa, você precisa perder para Deus. Nessa guerra você não pode ser vencedor, você não pode tentar vencer a Deus. A tua luta com Deus, ela vai determinar se você será um vencedor. Toda pessoa que resiste a Deus, perde. Todo filho de Deus que resiste ao Pai vai perder. Então, é importante que você entenda que você não pode tentar ganhar de Deus, porque você nunca vai ganhar. Mas enquanto você luta contra Deus e querendo falar: Senhor, é a minha vontade, Senhor, é a minha vontade. Olha para mim, irmãos, é a minha vontade. Não esqueça, eu estou aqui, eu consigo ver vocês. Você só me vê, mas eu vejo todos vocês. Então enquanto você luta contra Deus, você está perdendo para a tua natureza, perdendo para os teus achismos, para o teu ego, você está perdendo, eles estão sendo vencedores sobre você. Quando você resiste a Deus, você está perdendo para o diabo. Enquanto você falar: Senhor, é a minha vontade, no meu namoro sou eu que governo, na minha casa sou eu que governo, meu dinheiro, quem administra sou eu, se eu quiser dar perdão eu dou, se eu não quiser não dou, o meu tempo é meu. Sabe, meus irmãos, eu sou de uma família muito pobre, talvez minha mãe está assistindo, ela sabe disso. Nós moramos por muito tempo, eu fui criado lá hoje é mais urbanizado, mas na época nós chamávamos de favela mesmo, hoje é comunidade, mas na época nós fomos criados lá na favela do Jardim Mira, em São Paulo. Hoje está bem urbanizado e está bom até, mas na época que eu morei lá, as ruas eram de terra, e o esgoto passava dentro de casa. Nós passamos fome. Mas sabe, hoje eu olho para a minha família, olho para os meus irmãos, olho para minha mãe, olho por tudo que Deus fez por nós, eu glorifico o nome dEle. Nós temos um comércio, um salão, e um sábado representa muito dinheiro para nós. Mas sabe quantos encontros nós temos por ano aqui? Nós temos por ano, pelo menos, no mínimo, 20 encontros. O ano passado, antes da pandemia, chegamos a fazer quase 30 encontros, não foi? 26, 28 encontros. Fui em todos os encontros. Sabe quanto que eu perdi? Nada. Porque a fé gera isso em nós. Não estou falando para você largar um emprego, não estou falando disso. Eu estou falando para você que quando Deus fala conosco, nós simplesmente não resistimos a Ele. Nós ouvimos. Nós queremos fazer a vontade dEle. Então, Jacó ali lutou contra Deus, lutou. No final, ele percebeu que enquanto ele resistia, ele não recebia. A partir da hora que ele falou: Senhor, estou derrotado, o Senhor falou: agora você venceu,
porque agora você vai receber a bênção. E a Bíblia diz que o Senhor perguntou para ele, qual é o teu nome? Ele falou, Jacó. Ele falou, então a partir de hoje a bênção é essa, você não será mais Jacó, quer dizer, não será mais aquele que era antes. Você precisa receber esse milagre, irmão. Você precisa receber esse milagre. Você sabe que muitos ainda não são libertos do vício, porque continuam resistindo a Deus. Muitos não avançam no ministério, na sua célula, porque estão resistindo a Deus. Muitos não são felizes, porque resistem a Deus. Você precisa parar de resistir a Deus. Perca para Ele. Para de falar que é você que comanda. Para de falar que o dinheiro é teu, que as coisas são tuas, que tudo é teu. Este ano, diz as Escrituras, que das raízes de Jessé brotará um renovo. Esse renovo chama-se Cristo. É o único que pode nascer na tua vida. É o único que pode transformar você. Então pare de resistir. Enquanto você ficar resistindo, não vai. Tua vida não vai. Enquanto você ficar ali, você vai ficar lutando, as coisas não vão acontecer. Agora, o dia que você fala, Senhor, amém. Seja feito, Senhor, a tua vontade. Eu desisto de resistir ao Senhor. Eu entrego a minha vontade, os meus planos, os meus projetos. Eu quero fazer aquilo que lhe agrada, Senhor. A partir da hora que você fizer isso, aí o Senhor vai liberar, vai falar, agora você é um vencedor. Porque todo aquele que perde para Deus, falamos, ele sai vencedor. Amém, meus irmãos? E o Senhor fala para Jacó, Jacó, você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje, a bênção consiste em você ser Israel. É também pai de uma grande multidão. É a bênção. Quantos querem ser pai de multidões aqui? Você sabe o que é ser pai de multidões? Às vezes nós falamos pai de multidões, os irmãos acham, será que eu vou ter tantos filhos assim? Né? O pessoal já quer ter muitos filhos. Mas ser pai de multidões é justamente seguir a orientação que Cristo deu na sua ascensão. Qual foi? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. A palavra de Deus diz que se você pedir às nações, o Senhor te dá por herança. Então, ser pai de multidões é ter filhos espirituais. Entendeu? É ter muitos filhos espirituais. Pense quando você chegar na eternidade. Porque você não vai viver aqui na terra para sempre. Você vai estar na eternidade com o Senhor. Pensa nós chegarmos lá na eternidade. Por isso que eu quero ter uma grande igreja aqui. Porque na eternidade isso vai contar. Eu vou olhar para vocês e vou ficar feliz o tanto de filhos que Deus me deu. Falou, esses aí são seus filhos. Parabéns. Amém, meus irmãos. Então, presta atenção. Enquanto você resiste a Deus, você perde. Entendeu? Então, existe uma máxima que nós falamos que o diabo, ele só tem medo. Ele só tem medo daqueles que são conquistados pelo Senhor. Aqueles que perderam para o Senhor. Por quê? Aqueles que perdem para o Senhor, e o Senhor libera sobre ele a unção, a graça, a autoridade, e que libera sobre ele a bênção, então o diabo, ele tem medo. Porque enquanto a pessoa está resistindo a Deus, presta atenção, irmão, enquanto você resiste a Deus, o diabo vence. Porque você está resistindo à vontade de Deus, está dando mais crédito às coisas e a este mundo que é temporal. Então o diabo se aproveita dessa situação para fazer com que você não avance na tua vida, na tua célula, no teu ministério. Quantos entenderam isso? Ok, então abra sua Bíblia agora. Eu só queria dar essa conversa com vocês aqui. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 31, versículo 1. Olha o que diz. Então ouvia, 35:1. Eu falei o quê? 31:1? É 35:1, ok. Depois disso, disse Deus a Jacó. Deve ser o Covid é essas coisas assim. Ele troca as palavras. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar a Deus, ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos
e mudai as vossas vestes. Ok, só até aqui. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a casa de Deus. Tá? Em primeiro lugar, vamos perceber esses versículos. Em primeiro lugar, Deus fala para Jacó assim, fala, Jacó, levanta e sobe e vai para onde? Para Betel. Betel, lembre-se o que é Betel, casa de Deus. Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Então, ele fala, sobe para Betel. Isso nos fala de sair um pouquinho do conforto, da zona de conforto, talvez o comodismo. Você levantar, você sair, como Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Talvez a pessoa estava lá acomodada. Sempre quando Deus fala, levanta, tem uma missão para ele. Toda vez quando Deus fala assim, sai daí de onde você está, é porque Deus está chamando ele para algo que ele deseja fazer na vida da pessoa. Então, quando Deus fala para Jacó, levanta, sobe para Betel, justamente cai nessa direção, de que Deus o estava chamando para algo, para fazer e manifestar algo na vida dele. Isso quer dizer, sair da zona de conforto. Tem muita gente que precisa se levantar, tem muita gente que está esperando a vida acontecer, está esperando as coisas cair como mágica. Então ele não se prepara, ele não avança em nada, a vida dele sempre é a mesma coisa, ele não cresce em nada. Aí quando isso vai para a célula, é a mesma coisa, porque a célula vai ser um reflexo também da vida pessoal do crente, do servo de Deus. E aí chega lá na célula, ele não luta para convidar um vizinho, ele não se esforça, por exemplo, para convidar alguém lá da empresa. Eu lembro que às vezes eu ia para a academia com o irmão aqui, e quando nós chegávamos lá, ele falava de Jesus para todo mundo, convidava todo mundo, eu ficava bobo, eu nunca conversava com ninguém lá. Ele conversava com todo mundo e falava, você tem que ir lá na minha célula, hein? Esse aqui é meu pastor. Eu fiquei conhecido porque ele me apresentou para o pessoal como pastor dele. Então, a pessoa precisa o quê? Sair desse marasmo de vida, dessa zona de conforto. Tem muita gente que está dessa maneira. E Deus nunca nos chamou para ficar numa zona de conforto, ficar confortável. Pode ver lá em Hebreus, diz que o nosso descanso não é aqui. Quando Israel estava lá no Egito, qual foi a iniciativa de Deus? Tirá-los de lá e levá-los para um outro lugar. Por quê? A gente se acomoda à escravidão. Com certeza, eles estavam sofrendo, mas também estavam confortáveis na situação. Sabe o que está confortável? É olhar assim e falar assim, dizer assim, nada vai mudar mesmo. Para que eu vou lutar? Por que eu vou me levantar aqui e vou ficar reclamando, falando, buscando direitos? Para que eu vou me levantar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou vir no cursão? Por que eu tenho que liderar a célula? Então, a pessoa fica confortável até na escravidão. E Deus chega lá e fala para Moisés, vai lá e tira o meu povo. Quer dizer, tirar o pessoal do conforto. Tirar a pessoa daquela situação que para ele ficou ali na mesma, porque ele não vê saída. Então, quando o Senhor chama Jacó, ele está se referindo à igreja também, para se levantar, para poder sair, tomar uma atitude, assumir. A célula não está dando certo, não tem ninguém na célula, começa a providenciar evangelismo. Não cabe ao supervisor somente planejar a célula. O líder de célula precisa tomar uma iniciativa. Espera aí, vamos orar aqui, tem 2 pessoas só na célula, pega na mão dos irmãos, hoje não dá mais para isso, mas junta e vamos orar para que Deus manifeste algo na nossa vida, que algo aconteça na nossa célula. Quer dizer, a pessoa precisa tomar uma iniciativa, é o desejo de Deus. A pessoa fica lá em casa, está passando Netflix, aí é hora do cursão, ele fala, mas eu acho que hoje eu não vou não. Não é a vontade de Deus para você, a vontade de Deus é que você se levante. Sabe por quê? Você é uma pedra, e Deus te chama para fazer parte da igreja. Você pode ser uma pedra, mas o Senhor te chama para fazer parte da construção, da casa dEle. Uma pedra sozinho não é casa, ela é parte de uma casa. Amém, meus irmãos? Então,
Não podemos cair nessa, irmão. Não deixa o diabo te enganar. Ah, não, a célula não está dando certo, vou entregar a célula. Para com isso. Foi Deus que te colocou naquele lugar. Se você está buscando em Deus, você deve fazer aquilo que agrada o coração dele. Deu para entender isso? Sai dessa, não importa a tua posição social, não importa se você tem dinheiro hoje, se você quer viajar, se você quer... Não importa. Hoje, o Senhor te posicionou como líder de célula, como anfitrião, como aquele que recebe a bênção e a graça e a presença de Deus na sua casa. Não abra mão, não queira menos do que isso, porque é a vontade de Deus para você. Às vezes você está procurando conforto, você está procurando ficar tranquilo. Não fique tranquilo, não fique acomodado, porque Deus não te quer acomodado. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora está jóia, já vou me jubilar. Conheci um pastor, outro dia, que ele está querendo jubilar, tem a minha idade, mas com 50 anos vai querer jubilar? Jubilar com 90, com 100, quando o camarada não consegue nem ficar mais em pé. Gente, não dá mais para eu pregar, agora eu vou ter que jubilar. Não dá mais para fazer evangelho, agora eu vou ter que jubilar. Então, não fique confortável. É a mesma coisa, a pessoa está numa empresa muito bem posicionado, e ele não se prepara para algo maior, ou se prepara para uma crise. Aí, de repente, vem a empresa e fecha. E ele não tem especialização em nada. Nunca se preparou. Ganhou dinheiro a vida toda, mas nunca se preparou. E hoje fica difícil agora a recolocação no mercado de trabalho. Você não pode se acomodar. Você está numa empresa, vai estudar, vai melhorar a sua qualidade de trabalhador, sabe? Vai melhorar a sua qualidade como crente, estudando a palavra, orando um pouquinho mais, vivendo um pouquinho mais a fé, vivendo um pouquinho mais o evangelho na tua vida. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Então, em primeiro lugar, o Senhor chama Jacó e fala, sai dessa vida aí, Jacó, vem, sobe para Betel, porque Deus tinha um propósito para ele. Olha para mim, Deus te chama, o Senhor te chamou, você está aqui, o Senhor te colocou como líder, o Senhor te chamou para ser anfitrião, líder em treinamento, foi o Senhor que te chamou. Não pense que fui eu, foi Deus que te colocou aí, tá? E Ele te chama para você assumir a tua posição. Ninguém diz amém? Amém, pastor. Segundo, olha o que ele fala, não só sobe, mas habita ali, fica ali, não só subir e ir até Betel, mas também habitar ali em Betel. Isso nos fala justamente de fazer parte daquilo que o Senhor chamou ele para estar lá. Não dá para, de repente, você estar aqui e ele falar, não, pastor, sabe, eu não quero fazer parte de uma célula, sabe, eu não concordo muito, não tá certo isso. O Senhor te chamou para estar aqui, junto com a igreja, estar junto, fazer parte da casa, construir a casa de Deus aqui. É impossível você não querer fazer parte de uma célula. Pastor, mas pessoas são complicadas, são mesmo, mas todos nós vamos para o céu, e vamos morar junto à eternidade. Então vamos começar treinando isso. Não tem como você não fazer parte do projeto da igreja. É a mesma coisa, nós vamos derrubar aqui, em nome de Jesus. Hoje já fizemos a topografia aqui da área, vamos derrubar lá a primeira parte da frente, já está para acontecer, muito mais hoje do que ontem. Então, aí nós fazemos um apelo, irmãos, nós vamos fazer aqui um apelo, nós precisamos construir isso aqui. Não, já vem um pastor pedir dinheiro. Olha que pensamento, de onde você tirou esse pensamento? Isso é do inferno. Você não fazer parte de um projeto da igreja, daqueles que estão caminhando juntos, se você não está ao lado, se você não caminha junto com a sua liderança, se você não tem na mente a mesma finalidade que nós temos, você está fora. Você está fora do eixo, está fora do aquário, e nós não queremos você fora, queremos você dentro. Por isso que o Senhor disse para ele, Jacó, habita ali. Isso quer dizer, faz parte do projeto. Esteja junto com a liderança, esteja junto com a igreja, esteja junto com o teu supervisor, esteja junto com o teu líder. Você sabe que eu faço testes às vezes. Eu faço testes. Então, eu pedi, agora no final do ano, para que todos os líderes, foi um pedido, passar também para a igreja, todos coloquem, só o mês de janeiro,
o banner no seu perfil do WhatsApp, para nós direcionarmos. Quando você olhar ali, você vai lembrar, esse ano é um ano que eu vou experimentar mais do Senhor. Se o ano passado eu experimentei, esse ano eu quero experimentar mais. É um desejo do meu coração, é um tempo de renovo para nós. Eu quero experimentar mais. Mas além de ser algo que vai estar diante dos seus olhos, e o seu coração vai absorver essa estratégia, tá? Mas também é um teste de lealdade. Será que nós estamos caminhando junto? Quando vem o direcionamento do pastor, quando vem o direcionamento dos coordenadores, supervisores, eu estou junto, eu recebo aquilo, guardo no meu coração, mesmo que às vezes as coisas não façam sentido, mesmo que eu discorde, mas eu estou junto, sabe, meus irmãos? Então eu penso nessas questões, porque habitar é fazer parte, habitar é estar junto, caminhar junto com o meu líder, o supervisor caminhar junto com a liderança de célula, não deixar, supervisor é assim, o supervisor só tem 3 líderes, que ele precisa cuidar. Ele não precisa cuidar mais de célula. Mas às vezes tem supervisor que não cuida dos 3, únicos 3 dele. O Senhor te chama para você habitar, você fazer parte. Você não está excluído, você não está fora. Você precisa fazer parte deste lugar, chamado o quê? Betel. Amém, meus irmãos? Fala para o irmão aí, irmão, habita em Betel. Compra a ideia, esse é o propósito. Caminharmos juntos. O apóstolo Paulo em Filipenses, o que ele diz? Que todos nós devemos falar a mesma língua, falarmos a mesma coisa, pensarmos a mesma coisa, porque um reino dividido, Jesus mesmo disse, não vai para frente. Não queremos liderança que trabalhe contra nós, trabalhe contra a ideia da igreja, a direção do Espírito Santo para a nossa igreja, como Igreja Batista Vida Plena, como casa de Deus. Nós temos uma direção, estamos chamando os irmãos, convocando os irmãos, para que em fevereiro façamos um cursão, aulas profundas, reformulamos tudo, irmão. Fizemos tudo novo, as coisas, né? Estamos fazendo de novo, ou trazendo algo novo para a igreja. Aí chego aqui, tem 10 pessoas. Meus irmãos, você não está habitando, e Deus quer que você habite, quer dizer, você faça parte dessa igreja. Quantos fazem parte dessa igreja? Que dá o coração por essa igreja? Nós estamos juntos, irmãos. A tua dor também é minha dor, a tua alegria é minha alegria, e sei que quando eu estou com dor, também atinge os irmãos. E quando eu estou feliz aqui, os irmãos também estão felizes. É ou não é? Terceiro lugar. Aí ele diz assim, habita, ou melhor, suba para Betel. Isso quer dizer, sai dessa vida aí, de tranquilidade, de medo, de depressão, de angústia, sai dessa vida, vem para casa de Deus. Aí ele fala assim, chegando lá, habita, quer dizer, faça parte da casa de Deus, assuma, faça parte do projeto, esteja ao lado do seu pastor, esteja ao lado do seu supervisor, habita ali, vamos caminhar juntos. Em terceiro lugar ele fala, faça um altar. E fazer altar é render a nossa vida para Ele. É isso que o Senhor deseja. Ele quer que você vá para Betel, habite em Betel e faça um altar. Quer dizer, que você viva para Ele, renda a sua vida a Ele. E quando nós falamos que queremos que Deus faça de nós a sua habitação, na verdade nós queremos viver de acordo com a sua vontade. Mas o que acontece? Às vezes, quando vem uma palavra como essa, de repente de uma exortação, a pessoa se irrita. A pessoa fala, já está exigindo muito, não quer que eu seja, não está gostando do meu trabalho, não está gostando da minha liderança, eu vou entregar mesmo. Não é assim que funciona, não é dessa maneira, sabe? É você entregar-se integralmente ao Senhor. Então, presta atenção, meus irmãos, o diabo vai temer
aquele que se rende ao Senhor, aquele que perde para o Senhor e que levanta um altar na sua vida a Deus. Isso quer dizer que rende a sua vida para o Senhor. Aqui na minha casa, o altar que eu levanto não é para outra coisa a não ser para o meu Deus. Levantar um altar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor governa, o Senhor comanda, o Senhor está na direção. Senhor, não há outro Deus a quem eu possa honrar, não há outro nome a quem eu possa mencionar, a saber o teu nome, Pai, a saber o nome de Jesus. E com isso, a palavra de Deus, o próprio Jacó, lá no capítulo 35, versículo 2, ele dá uma direção, ou ele dá uma dica, ou ele dá uma instrução de como esse altar deve ser consolidado na nossa vida. Presta atenção, veja lá o versículo 2. Então disse Jacó à sua família, a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos do vosso meio. Então, qual foi a instrução que Jacó deu para a sua casa? Qual a instrução que você, pai, você que é marido, você que é mãe, deve dar para a tua casa? Você precisa estabelecer um altar de Deus na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, sabe? Um altar no teu trabalho, um altar de Deus, ele deve ser constituído e consolidado na sua vida. Agora, qual a maneira de fazer isso? Tirar todos os ídolos. Diga, tirai todos os ídolos. Então, a maneira de eu estabelecer o altar e Deus poder habitar na minha casa, na minha vida, é tirar os ídolos. E o que são os ídolos? Tem alguma coisa na tua vida que você não vive sem? Se eu perder isso, eu acho que vou morrer. Eu sei de casos de pessoas que se matam por conta de um relacionamento perdido. Tem pessoas que, temos vários casos, pessoas que perderam o dinheiro e se mataram. Tem alguma coisa na tua vida que é tão importante a esse ponto? Se eu não tiver isso mais na minha vida, está tudo acabado. Você tem isso? Olha para mim. Se eu não tiver... E se acontecer uma desgraça na minha vida? Lembra de Jó? Jó falou assim, quando ele perdeu os filhos, ele disse assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais temia me aconteceu. Isso quer dizer o quê? Que o altar que deveria estar levantado na casa dele, na família dele, não eram os filhos. Os filhos eram um ídolo na sua casa. Os filhos não podem ser ídolo, mulher não pode ser ídolo, marido não pode ser ídolo, dinheiro não pode ser ídolo, o teu trabalho não pode ser ídolo. Existe alguma coisa na tua vida que se tornou um Deus para você? É isso que Jacó estava falando para sua casa. Olha, eu conheci Deus em Betel, conheci Deus em Peniel, eu sei o que eu estou falando. O Senhor quer que nós levantemos um altar a Ele. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, tirar os ídolos, os deuses. Por quê? Só existe lugar para um Deus. E o Senhor disse assim: não tem como você adorar dois deuses, porque ou você vai amar um e odiar o outro, ou vai amar esse e vai odiar o outro. Não tem como, porque só há lugar para uma pessoa. Deu para entender isso? Então, fique de pé. Olha para mim. Ser igreja não tem como caminhar e ser igreja sozinho. Ser igreja em casa. Há pessoas que acreditam que elas podem ser igreja em casa. Você pode ter culto na tua casa, e deve ter culto na tua casa, mas ali é parte da igreja. A igreja ela é constituída não por uma família, mas por várias famílias.
Somos igreja quando estamos juntos. Não tem como você caminhar sozinho e falar, eu sou a igreja de Jesus. Você é parte dela. Então, um dia nós estaremos juntos na eternidade, um só, como um só, uma igreja, a noiva do Cordeiro. Ser igreja é o que o Senhor sonha para nós. Mas para isso, precisamos levantar, sair. Lembra que sempre quando o Senhor fala levanta, sai, é porque Ele tem alguma coisa para você. Ele não está satisfeito aonde você está. Ele não está satisfeito com a tua conduta. Ele não está feliz com aquilo que você está fazendo nesse momento. Sai daí e vem para Betel. Chegando em Betel, habita, quer dizer, se relacione, integre-se, viva, seja igreja. Mas agora, o principal, levante um altar na sua vida. Porque quando você levantar um altar ao Senhor, você estará se relacionando com Ele, como Senhor da tua vida, sabe? E agora, a maneira de você consolidar esse altar é tirar todos os deuses. Por isso que nós estamos num tempo de renovo, porque o tempo de renovo é dizer assim, eu recebi do Senhor muito, o Senhor tem sido parte integral da minha vida, mas eu quero mais de Jesus. Quantos querem mais de Jesus aqui? Eu quero mais, eu quero muito mais de Jesus. É isso que nós estamos vivendo esse ano. Não é para renovar o nosso carro, renovação da pintura do seu carro, não é isso que nós estamos falando. Não é para renovar, pintar a sua casa. Esse ano vai ser um ano de renovo, então vou começar pintando. Não é isso. Não estamos falando de comprar roupa nova. Não é isso. Não estamos falando desse tipo de renovar. Nós estamos falando que esse renovo não tem a ver apenas com o verbo renovar, mas tem a ver com Cristo. Amém, meus irmãos? É bom demais quando vocês estão integrados comigo, glorificando. Por isso que eu gosto que as crianças gritem. Porque Jesus falou, se vocês calarem, as pedras vão clamar. E das crianças sai o perfeito louvor. Os crentes não glorificam, as crianças vão começar a glorificar. Eu falo, deixa as crianças gritarem. Amém? Então feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Quem sabe você está até pensando em desistir da tua célula, da tua liderança, talvez até do desejo de poder ser igreja. Quem sabe você estava pensando em sair da tua célula, mudar de rede. Não faça isso, não é o desejo de Deus para você. O desejo do Senhor para você é que você não fique acomodado. Que a célula de repente não está indo bem e você simplesmente abre mão. Feche os seus olhos, só ouça o que eu estou falando para você. Às vezes tem pessoas que, sabe, que vai buscar, ao invés de buscar conselho do pastor de rede, do supervisor, vai buscar conselho fora, de outra igreja, de outro pastor. Espero que aqui nós não tenhamos isso, mas conheço muitos porque me procuram. Essa pessoa não está sendo igreja, não está do lado da sua liderança, não está habitando com a sua liderança, não está comungando da mesma direção espiritual com a sua liderança. Sabe, o Senhor te colocou aqui, você tem líder, você tem supervisor, você tem coordenador, você tem um pastor de rede, você tem um pastor da igreja, que se você gritar, todos eles vão correr para te ajudar. Amém? Não há necessidade de você buscar alimento em outro lugar, porque aqui tem alimento para você. Aqui é Betel, irmãos, há uma escada que toca o céu e a terra, sabe? E os anjos de Deus sobem e descem nesse lugar, porque os céus estão abertos para nós, porque no nome de Jesus Cristo, o Senhor libera sobre nós que somos seus filhos. Você é filho de Deus, você não precisa de outra coisa a não ser Cristo. Então vamos orar, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, fale com o Senhor. Vou te dar uns minutinhos para você orar. Fale com Ele, Senhor, sabe, eu estou aqui nessa noite, Pai, eu sou igreja, eu sou casa, eu sou pedra e quero fazer parte dessa construção, dessa casa, sabe? Fala
para o Senhor, fala: Senhor, eu quero estar habitando nesse lugar, quer dizer, eu quero estar integrado. Eu não estou me sentindo integrado, mas eu quero estar integrado. Pai, eu quero fazer parte. Eu quero, Senhor, levantar um altar a Ti na minha vida, como também dentro da minha casa. Eu quero levantar um altar de adoração e louvor ao Senhor, um altar do qual eu me relaciono contigo. E Senhor, eu tiro todos os deuses da minha vida, tiro todos os ídolos que estão roubando a Tua presença na minha vida, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és único. Levantamos um altar de adoração nesta noite aqui, pois dizemos que toda a honra e glória seja dado a Ti, que é o único que é digno de receber a honra, de receber a glória. Somente a Ti, Senhor, a nossa vida pertence. O nosso coração, Senhor, é Teu. Nós entregamos a Ti e dizemos que o Senhor, Ele reina na nossa vida, está no centro do nosso coração, sentado ao trono do nosso coração. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia.